Olá, estamos dando Olá, início a mais esse bate-papo do Movimento Solidário Empresarial, através do YouTube, do Facebook e do podcast. E a nossa convidada dessa nossa conversa é a Ana Luísa Echaluz, que é advogada, é mediadora e ela coordena a Echaluz Advocacia. Para fazer essa conversa junto comigo, está aqui a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bono. Tudo bem, Alessandra? tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, faço gestão de imagem profissional com foco em estratégias, né, para melhorar a sua imagem profissionalmente e pessoalmente também. Sou presidente da BPW Porto Alegre e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, porque nós tivemos essa dor, vamos dizer assim, pensando como seriam nossos negócios, a nossa vida, depois da crise viral que estamos vivendo, porque é algo inédito que nunca passamos. Então, pensamos que esse espaço seria um espaço para todos nós, juntos, buscássemos soluções, e também auxiliassem as pessoas que estão nos assistindo. Junto com a Ana Paula, contigo, Rogério, nós criamos esse lindo movimento e sempre trazendo pessoas maravilhosas para contribuir para todos nós. Ana? Bom dia, olá Alessandra, olá Ana, olá Rogério. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, workshops, cursos, treinamentos. Sou consultora empresarial e escritora. E estamos aqui neste movimento que é solidário, unindo forças e conhecimentos para que a gente possa encontrar meios, caminhos para seguir durante essa pandemia e também após pandemia. Nós estamos num momento incerto, onde não temos um direcionamento concreto de onde as coisas vão se desenvolver, vão se designar, quais são os caminhos a percorrer. E nós percebemos que juntos iremos encontrar pelo menos um caminho melhor do que se nós estivéssemos sozinhos. Rogério? Eu sou Rogério Bono, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de negócios, na área de inovação, empresas familiares. Tenho 7 livros editados, mais alguns que vão sair quando o Covid permitir. Sou consultor, fundei a Tempos Consultoria há 25 anos. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E junto com a Alessandra e com a Ana Paula, a gente vai conversar, então, com a Ana Luísa Echaluz, advogada. Ana Luísa, seja muito bem-vinda, muito obrigado por poder conversar com a gente. Eu já te trago uma questão para a gente discutir. Dentro de tudo isso que está acontecendo, dentro desse momento tão complexo que a gente está vivendo, quais são os principais impactos que tu estás vendo, seja no teu negócio, seja no negócio das empresas que tu tens tido contato, de clientes, de parceiros? Eu sei que tu também tens negócios que envolvem a Europa, então gostaria que tu contextualizasse um pouquinho para nós. Bom dia a vocês, Rogério, Alessandra, Ana Paula. É um grande prazer, uma responsabilidade estar aqui falando com vocês, com um projeto tão inspirador que vocês estão trazendo num momento que todos nós necessitamos de inspirações positivas, né? O impacto, como as meninas já falaram, é um impacto e tanto, é quase uma bomba atômica, né? Nós não estávamos preparados, ninguém está preparado para uma bomba atômica. Por essas ironias, né, do destino, uns 15 dias antes de nós entrarmos no processo de pandemia aqui no Brasil, com os decretos, uns 20 dias antes, eu estava em Portugal fazendo uma palestra em Lisboa, fiz 2 palestras em Lisboa, e a minha abordagem era uma abordagem que poderia ser trazida justamente para o momento agora, né, do
Covid, porque nós já vivíamos a seguinte situação em termos de globo terrestre, na minha modesta opinião, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, nós já tínhamos escassez de água, não tinha água para todo mundo, não tinha comida para todo mundo, e a revolução tecnológica já vinha proporcionando uma mudança muito significativa nos meios de produção. Ao mesmo tempo, nós tínhamos já uma realidade muito positiva em termos de desenvolvimento tecnológico, que era, vamos dizer, a tecnologia a serviço dos alimentos, né? No aumento da produção de alimentos no mundo. Havia uma projeção de que em 30 anos nós teríamos já quase muito poucos locais no mundo com escassez de comida. Uma revolução tecnológica que propiciou um avanço na medicina incrível, né? Tá aí, todos os dias nós temos o reflexo disso na sociedade, e, naturalmente, uma mudança muito grande nos meios de produção. Já havia uma expectativa de perda de 2,5 milhões de postos de trabalho por força da revolução tecnológica. Então, começou a se falar muito em empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que ainda os grandes valores da humanidade estão baseados em alguns eixos, né? A família é um deles, o trabalho é um dos eixos, né, do ser humano, para que tenha, portanto, uma vida digna. E já tínhamos essa questão que hoje choca todos nós, que diz respeito com o envelhecimento da população. Nós já vínhamos, até mesmo nos países de médio desenvolvimento, com um aumento na expectativa de vida, que proporcionou no mundo inteiro reformas, né, nos sistemas de previdência social. E o que aconteceu, que eu digo, que eu gosto muito, eu falo até muito, me emociona esse tema, o que aconteceu como decorrência do envelhecimento da população, né? E aí eu acho que entra bem dentro desse tema que vocês estão trabalhando, né? O que eles chamam, os escritores, sociólogos, antropólogos, chamam de o fator dos avós. Quanto mais um grupo social convive com pessoas mais velhas, mais há uma transformação dos valores em valores materialistas para valores existencialistas. Porque é sabido que na nossa vida, até uma determinada faixa de idade, nós queremos ter. E a partir de um outro momento da vida, nós passamos a querer ser, né? Então, esses efeitos na sociedade começaram a ser sentidos com um tipo de consciência chamada de era da consciência. Isso começou a transformar assim, a forma das pessoas consumirem, né? Os formadores de opinião no mercado, eles já não passaram a ser os jovens, como se esperava. Havia uma expectativa com a geração milênio, e, na verdade, hoje, ainda, quem consome são consumidores na faixa média de 40 anos para cima, né? Esse mercado começou a ter uma nova formatação, e essa formatação vem agregada de valores existenciais, né? Que são valores de consciência. As empresas passaram a ser demandadas em termos de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? O consumidor prefere, às vezes, pagar um preço maior, mas tendo a certeza de que aquele valor, né, tem um agregado de responsabilidade social, de responsabilidade existencial. Nós já vínhamos neste caminho, né? E, em paralelo com esse aumento da população e esse aumento da expectativa de vida, nós tínhamos também, como é que eu vou dizer, uma incapacidade das estruturas de poder no mundo inteiro, como nós conhecíamos, uma incapacidade de dar conta das demandas da sociedade, né? O que aconteceu com as estruturas de Estado? Elas conseguiam ter braço único e exclusivamente para resolver o problema da previdência social.
E aí, quando chega a pandemia, isso fica muito escancarado. E nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando do mundo. Né? Hoje, todas as estruturas de poder do mundo, elas estão tendo mal e porcamente a mão para segurar a questão da saúde e da assistência social. As outras demandas da sociedade estão em suspenso. Né? Nós estamos todos, nesse momento, esperando alguma coisa que nem nós sabemos no que vai dar. Né? Então, esse momento faz o quê? Transfere a responsabilidade para a sociedade civil. O Estado não vai dar conta de nossas demandas, portanto, a responsabilidade de quem é? É nossa. Como dizem no futebol, eu gosto muito de futebol, né? E tem uma expressão que é o sujeito aquele que é o bom jogador que chama o jogo, né? Que é aquele que transfere para si toda a responsabilidade, vai lá e marca o gol e ganha o campeonato. Pois bem, agora é hora de nós, sociedade civil, abraçarmos o jogo e ganharmos o campeonato, porque está muito evidente que o sistema, como ele estava funcionando, já não atendia mais às nossas demandas. Pois bem, entra aí o tema de vocês, que é o tema do empreendedorismo, mas entra com outro viés, né, que é a teoria que vinha já crescendo do capitalismo consciente, né, que é influenciado por todos esses valores que vieram sendo trazidos pelo envelhecimento da população também e pelo desenvolvimento tecnológico. Então, assim, é impossível pensar em fazer qualquer coisa se nós não tivermos consciência de que qualquer ato da nossa vida ele tem um reflexo no todo. Eu não tomo decisões mais que afetam exclusivamente a mim. Eu sou uma pessoa e minhas circunstâncias. Eu tenho um reflexo no meio ambiente, no meio onde eu estou. E isso vai redundar aonde? Vai redundar no desenvolvimento dos nossos negócios, das nossas tomada de decisões, né? No Ana que Luísa, nós vamos caminhar a partir de agora. Então, tu acreditas que todo esse processo que a gente está passando, toda essa dificuldade, ela pode deixar como um ponto positivo uma percepção da inter-relação entre as pessoas, talvez desenvolver um pouco mais do senso de comunidade, do senso de interrelacionamento entre as partes, de perceber que a globalização, ela de fato veio para ficar, inclusive trazendo um vírus que estava lá na China, aqui para nós, ou é uma visão mais negativa quando a gente diz que a sociedade agora, de fato, vai ter que tomar conta de si? Eu acho super positivo. Eu acho que ou é agora ou a gente não aprende, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade para entender, né, que nós podemos estender a mão, inclusive virtualmente, que é o que nós estamos fazendo agora. Né? Nossas possibilidades, elas são... tudo isso ocorre justamente em meio a uma revolução tecnológica. Vocês imaginem que nós não teríamos essa oportunidade que nós estamos tendo agora de fazer reflexões e de nos reinventarmos. E como eu mexi contigo antes do início da gravação, né, da gente fazer umas gambiarras, né, a gente está sendo extremamente criativo, e a palavra é essa. Porque tem uma frase que eu usei na minha palestra lá em Lisboa, nas duas palestras, dia 18 e dia 19, que é uma frase que eu vou buscar depois, oportunamente, o autor dessa frase, mas é mais ou menos assim, que é muito bom estar vivo quando tudo aquilo que a gente pensava que estava certo pode estar errado. Então, significa que há uma possibilidade que a gente cresça, que a gente seja criativo, que a gente avance. Então, eu realmente acho, respondendo a tua pergunta, Rogério, eu acho que é um momento muito positivo. Porém, ao mesmo tempo, parece ser um momento onde aquelas pessoas que têm uma visão mais conservadora estão passando por muitas dificuldades, porque a necessidade de adaptação, ela veio numa velocidade muito grande. Se a gente já vinha tendo isso, como tu estavas colocando, acabou sendo intensificado em uma velocidade gigante.
Então, como é que essas pessoas mais conservadoras conseguem, de alguma forma, perceber a necessidade de transformação? Bom, eu acho que o ser humano é incrivelmente adaptável, né? As pessoas vão indo por força das circunstâncias. Mas tem uma questão que eu acho importante a gente refletir, e eu tenho falado sempre que eu tenho oportunidade, que é o seguinte: a gente está vivendo aquilo que vocês, né, que a gente já vinha falando de disrupção, né? Só que de uma maneira muito violenta, como as próprias meninas colocaram ali no início das suas apresentações. Então eu gosto de fazer essa imagem aqui. A gente está vivendo isso, ó, um descolamento social que não terminou ainda, né? Ainda está em processo. E as pessoas estão aqui nesse meio, nesse vácuo. E, naturalmente, uma disrupção social ela gera uma disrupção psicológica, né? Na estrutura de pensamento. Né? Normalmente, por questão de segurança, né? A pessoa vai buscar adaptar o seu pensamento de antes ao que está acontecendo hoje. Né? Só que começa a acontecer o que se chama de dissociação, né? E gera um estado de ansiedade muito grande, né? As pessoas ficam muito ansiosas porque elas não têm domínio, elas não conseguem encaixar a sua estrutura de pensamento, porque a estrutura está baseada numa situação que não existe mais por enquanto. Né? Então gera um processo de sofrimento psicológico, isso é importante ter muito claro isso. Né? Um aumento de grau de ansiedade. E o que a gente tem visto por aí, vocês devem ter visto, vem todos os dias nas redes, que é um estado de histeria. Né? As pessoas ficam histéricas, elas não conseguem ouvir aquilo que está sendo compartilhado, elas só conseguem ouvir, é uma escuta seletiva, elas só conseguem ouvir aquilo que faz com que elas reafirmem as suas posições. Né? E, claro, um aumento, né? A gente está vendo, infelizmente, como reflexo ainda dessa disrupção social, um aumento das doenças, né? dos tratos de distúrbio de personalidade. Né? Então, mas vamos falar das pessoas normais e vamos falar daquelas que não estão histéricas. Aqui, ó, vamos falar do positivo. Né? A dica que eu tenho dado para as pessoas quando eu falo é que elas têm que, vamos dizer assim, repartir um pouco mais o seu tempo, diminuir um pouco o volume de informações, porque tem muita informação na rede, é uma poluição de coisas, de artigos, de posições, de sugestões, isso deixa as pessoas, aumenta o grau de ansiedade e, às vezes, coisas boas que poderiam ser compartilhadas, elas nem são processadas. As pessoas não processam tudo. Né? E se perdem boas ideias e boas possibilidades em função do excesso. Né? Então, o que eu tenho dito para as pessoas nesse momento? Né? Aquelas que estão tendo dificuldade de encarar esse novo desafio. Eu digo assim, baby steps, né? Passinhos de bebê. Né? Observa mais, tenta refletir mais, não absorve tanto conteúdo, porque tu não vai conseguir, vai aumentar o grau de ansiedade, né? E foca, né? Porque está difícil manter o foco, porque isso aqui que eu falei, o descolamento social e o descolamento psicológico, faz com que a gente exagere na tentativa de manter o foco em várias coisas simultâneas, e isso pode dar um grande problema, né? Inclusive um grau de estresse, uma baixa de imunidade, que é tudo que a gente não pode ter nesse momento. E isso, transpondo para negócio, também reflete, né? Reflete em tudo, como ser humano, seja como indivíduo, seja numa coletividade de negócios, né? Onde o tomador de decisão está, como qualquer ser humano, na mesma condição que nós estamos, né? Andando nesse vazio aqui. Né? Então, é realmente um momento delicado, que a gente tem que tratar as coisas com delicadeza e respeitar o seu tempo, fazendo pequenos momentos de foco, como eu digo. Tem várias Ana dicas Luísa, aí. muito bom. Ana Luísa, deixa eu passar para outra Ana, para Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério.
Ana Luísa, eu ouvindo você falar e trazendo tantas reflexões de tantos setores e áreas, eu trouxe uma reflexão, um pensamento assim. A pandemia, ela trouxe vários viés, e dois extremos deles são os pontos negativos e os pontos positivos. A pandemia não foi só ponto negativo. Com todas as conversas que a gente teve com outros profissionais e o que tu está trazendo, a gente percebe também uma evolução que a pandemia trouxe. Ela nos obrigou a desenvolver habilidades e a executar funções, a utilizar ferramentas que nós estávamos em passos de bebê para poder utilizá-las. E isso foi muito produtivo, isso foi positivo também na pandemia. E assim, tu trazendo essa questão do sistema não conseguir atender toda a demanda gerada, vamos falar um pouquinho sobre nós, brasileiros, não temos muito a cultura da autorresponsabilidade, coisas que a gente vê em outros países mais evoluídos. Por exemplo, nós sempre estamos dependendo do governo. Foi criado culturalmente essa espera para que o governo desenvolva as coisas e entregue a nós. Em outros países mais desenvolvidos, nós vemos outras culturas a qual as pessoas elas tendem a ter uma autorresponsabilidade com a sociedade, com as coisas do governo, com escolas públicas, com preservar o patrimônio público. E quando a gente fala e traz exemplos de outros países que são mais desenvolvidos, as pessoas logo reagem, né? Ah, mas são países desenvolvidos, sabe? E eu penso assim, que nós temos que olhar para os países desenvolvidos e tomar como exemplo para que a gente possa crescer e desenvolver. E a pandemia também trouxe essa questão da autorresponsabilidade. O sistema já estava com uma demanda que ele não estava conseguindo atender, e isso foi gerando também organizações que estavam trabalhando para auxiliar em setores que o sistema não estava conseguindo atender. Por exemplo, como tu mesmo trouxeste, os grupos colaborativos, né, que veio crescendo de 10 anos para cá, teve uma explosão de grupos colaborativos que está tentando sanar necessidades que o sistema não está conseguindo atender. E assim, a gente percebe que também na pandemia essa cultura de autorresponsabilidade veio crescendo, as pessoas começaram a tomar conta de si, começaram a tomar conta dos outros, não ficaram só dependendo do sistema, porque o sistema entrou em colapso, o sistema de saúde, o sistema educacional, porque a gente enxerga a questão da saúde, enxerga a questão da educação. Por exemplo, as escolas particulares conseguiram, dentro das suas possibilidades, desenvolver metodologias de ter aula online, mas as públicas não estão tendo aula. Entendeu? Então, a gente está conseguindo perceber muitas necessidades que o sistema não conseguiu e que agora vai ter que entrar numa questão de evolução muito rápido. E tu traz muito bem isso na tua fala, todas essas questões. Como que tu consegue enxergar que a sociedade pode contribuir ainda mais para que a gente possa auxiliar o governo e não só esperar do governo tratativas e até mesmo possibilidades de resoluções nos problemas que nós estamos vivendo durante a pandemia e também problemas que nós já estávamos vivendo e que foi escancarado durante a pandemia? A tua fala, ela permite várias vieses, assim, né? E falando de colaboração, né? Falando de estruturas colaborativas, vou meio tentar dividir aqui, né? Eu venho me aprofundando nos últimos tempos, eu como meu negócio, tá? Eu sou advogada, eu tenho um escritório de advocacia, tradicional, né, de contencioso. Nos últimos 10 anos, eu comecei a ficar insatisfeita com o meu desenvolvimento profissional limitado ao processo judicial, certo?
e eu fui fazendo buscas outras que pudessem complementar o meu portfólio, que eu pudesse sentir mais satisfação interna na hora de atender o meu cliente e ofertar outras possibilidades para eles, né, na solução dos seus conflitos ou na prevenção dos seus conflitos. Tá? Então, eu fui para a psicologia jurídica, eu fui para negociação, para mediação, fui para os Estados Unidos fazer collaborative law, que eu tinha muita curiosidade em entender como é que eles estavam tratando o direito colaborativo. E hoje eu estou conectada com vários grupos, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mais recentemente, esse final de semana, recebi um convite da Argentina para participar de um bate-papo que vai ser no sábado, com o pessoal da Argentina e da Colômbia, que está trabalhando também a questão do direito colaborativo. E eles me fizeram uma pergunta, se havia grupo já de direito colaborativo no Brasil, e eu disse que ainda não o suficiente para implementar como a gente gostaria, né? Porque quando eu falei para vocês ali no início da conversa, e aí eu vou pegar um gancho com a segunda parte da tua proposição, quando eu falei que a gente estava mudando, a gente já vinha em processo de mudança social grande, nós tivemos uma mudança, por exemplo, no conceito de acesso à justiça, porque já se tinha ideia de que o judiciário, né, e que o excesso de judicialização das demandas, que ocorreu muito nos últimos 30 anos, principalmente para nós, Brasil, aqui com a Constituição Cidadã, né, que hoje acaba sendo até um problema, porque formou uma geração que só tem direitos, não tem deveres, né? E aí nós estamos nesse problema aí, né? Nós temos que encontrar uma medida, um meio termo. Pois bem, esses anos todos, nessas últimas décadas, nós tivemos um excesso de judicialização. Todas as nossas relações, tanto privadas quanto com o Estado, né, geraram demandas judiciais. E aí cresce, isso não foi no Brasil, né? Foi em todo o mundo, né? Isso vem sendo discutido, vem sendo trabalhado na própria União, na ONU, né? Também tem se discutido isso, essas questões todas. E aí nós chegamos a uma mudança do conceito de acesso à justiça. O acesso à justiça antes era visto como acesso ao poder judiciário, né? Através de ações coletivas, através do benefício da assistência judiciária gratuita, né, através dos juizados de pequenas causas, onde os próprios cidadãos, em determinado nível, poderiam entrar com ações pessoais, né, reclamações, principalmente na área do consumidor, né, que isso foi nos anos 80, anos 90, foi um boom de demandas nesse sentido. Bom, então, com toda essa mudança social, começou a se entender que o acesso à justiça não estava baseado mais, não podia ser limitado ao acesso ao poder judiciário, que o acesso à justiça tinha que ser um conceito mais amplo de permitir que o cidadão tivesse acesso a meios adequados à sua própria condição e à natureza da demanda e do conflito, né? Vamos dizer assim, que fosse customizado. E aí entram essas novas ferramentas, né, de solução de conflito, que são, né, aí vocês começam a ouvir falar de negociação, todo mundo faz negociação, todo mundo virou negociador. E aí começa a evoluir o conceito da mediação, a mediação começa a entrar no Poder Judiciário, e entram, então, essas metodologias, como, dentre elas, o direito colaborativo estrito sensu, que é uma metodologia que ganha força nos Estados Unidos. Hoje eles têm uma lei uniforme que permitiu que os estados confederados pudessem criar suas próprias leis estaduais de direito colaborativo. Na Europa, ele é mais conceitual ainda, não tem nenhuma regra própria. Mas o que significa, em última análise? Significa que quando a gente trabalha com mediação e direito colaborativo, a gente trabalha com a chamada autocomposição. Autocomposição é que as próprias pessoas vão encontrar a solução adequada, segundo a sua própria natureza, as suas características, para aquele conflito. A autocomposição tem na sua base
a autonomia da vontade, que é assim, ó, ligada com o princípio da liberdade e, portanto, da dignidade da cidadania. Se eu sou um ser plenamente capaz, se eu sou um cidadão plenamente capaz e consciente, eu, mais do que ninguém, devo saber o que melhor, que calçado cabe no meu pé. Fazendo essa metáfora. A autonomia da vontade das partes. Exatamente. Então, o que entra? A mediação, o direito colaborativo, e entra um tipo de consciência de que eu, quando vou tomar uma decisão, e aí eu vou voltar ao início da minha fala, eu tenho que tomar uma decisão não só pensando em mim exclusivamente, mas no impacto que a minha decisão vai ter em relação à comunidade que eu vivo, né? E quando a gente fala em autonomia e princípio da liberdade dentro de um contexto social, a gente fala o seguinte: quanto maior liberdade, maior a responsabilidade. Certo? E aí eu, tendo consciência disso, vou tomar uma decisão e vou prevenir os impactos da minha decisão, inclusive com relação às responsabilidades que eu vou ter, né? E aí o direito colaborativo entra, a mediação entra, com o quê? Com a ideia de que, se são as partes que vão decidir, os advogados têm que convergir, eles não têm que divergir. A linguagem tem que ser de colaboração, tem que ser todos juntos buscando uma solução única, numa linguagem que pertence a quem? Pertence ao cidadão, portanto, é uma linguagem mais simplificada. Mais acessível, né? Mais acessível. E tem um monte de coisa aqui que vocês vão encher o saco se eu começar a falar. Já viu que eu gosto Ana de Luísa, falar, né? deixa eu chamar para participar e trazer a sua visão a Alessandra Fraga, porque ela trabalhou e trabalha com a economia colaborativa, tem uma experiência bastante grande nessa questão. Então, Alessandra Fraga. Eu vou puxar dois viés aqui que vocês estavam falando, e realmente isso é muito, muito meu trabalho. Eu trabalho com economia colaborativa há mais de 10 anos, com coletivos, com collabs, né? E sempre a gente sentando e co-criando junto, né? Nunca é uma parte só, é o todo, né? E sempre pensando naquele tripé do econômico, ambiental e o social, né? Então a gente sempre busca essas negociações, exatamente isso que acontece em grupos, em coletivos, né, na economia colaborativa. Todos sentam e negociam, né, o que é o melhor para si e o que é o melhor para todos. Que eu acho isso fantástico. E eu acredito que é o que tu falaste mesmo, esse momento, essa ruptura que a gente está vivendo, tá obrigando as pessoas a trabalhar de uma forma mais colaborativa, porque a gente já falou em alguns outros vídeos que eram algumas bolhas, né? Eu me sentia em uma bolha, num ecossistema de... Eu trabalho com moda sustentável, com todo esse viés do slow fashion, a gente fazia todo aquele trabalho de conscientização da nossa comunidade, do público que estava próximo da gente, né? E agora houve essa ruptura, e então no momento esse vai ser um assunto para todos, todas as pessoas vão ter que pensar e agir de forma colaborativa, porque estamos precisando disso nesse momento, né? Então eu acho fantástico. Mas o viés que eu quero puxar, que tu e a Ana já falaram muito bem dessa questão colaborativa, né? Eu só venho agregar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, e realmente eu me senti vivenciando, eu vivencio isso há muitos anos, e como tu disse, essa parte da negociação é todo diferencial para tu poder trabalhar colaborativamente. Mas o que eu quero trazer aqui é outro lado que eu também trabalho com essa construção da imagem, né, dentro do empreendedorismo, porque os meus dois pilares são sustentabilidade e empreendedorismo feminino, e dentro do empreendedorismo, que eu quero buscar agora a minha fala, do que tu falaste, que eu acho muito interessante. Eu já venho falando muito nessa construção da carreira, desse novo profissional, da questão da colaboração, da empatia, né?
esse retorno da consciência que tu falaste, mas a gente sempre fala muito, tanto o mercado quanto o empreendedorismo, quando tu quer vender um produto ou quando tu quer preparar um profissional, a gente sempre visualiza o futuro, e o futuro são os jovens, né? E a gente fala muito sempre da geração Y, da geração Z, do millennial agora, se fala muito, se discute muito sobre as gerações, né? E pensamos sempre nos produtos, né? E nos serviços focados nessas gerações. Mas o que tu trouxe aqui é que quem está fazendo essa mudança e essa ruptura e essa mudança de consciência é o envelhecimento, não é a juventude. Então, aí vem o ponto que eu acho que é muito interessante a gente trazer para as pessoas que estão nos assistindo, porque já ouvi muito e eu já passei por isso, porque como eu trabalho com esse produto mais focado na consciência, às vezes a gente não conseguia atingir o público, mas é porque a gente estava trabalhando talvez com o público errado, a gente estava focando no jovem e a gente não estava pensando nessas pessoas mais velhas. Mas agora essa ruptura também está fazendo a gente perceber, né, que as pessoas que estão mais preparadas e que estão conseguindo equilibrar, achar o ponto de equilíbrio, e que são esses os nossos, vamos dizer assim, as pessoas que vão consumir, que estão consumindo e que criaram esse estado que estamos vivendo, né, essa grande consciência, é as pessoas mais velhas. Aí tu trouxe a questão da previdência, que estava debaixo do tapete para os governos, vem essa questão de, vamos falar em publicidade, as propagandas que traz jovens nas propagandas, no Dia das Mães, aquelas mães de 20 anos com seus filhos. Então, a gente está trabalhando para o público errado, e talvez a ruptura traga essa consciência coletiva de quem está construindo realmente tudo isso e para quem que a gente tem que trabalhar, não deixando de lado o jovem, porque ele vai ser conduzido por essas pessoas, né? Então, isso me mexeu muito comigo e me fez pensar também como empreendedora no meu público, né? Então, eu queria que tu desse algumas considerações sobre essa questão da consciência, né? Da era da consciência através do envelhecimento. Isso talvez auxilie muitas pessoas a acharem o seu público-alvo, né? E temos que ter um produto que entregue valor, né? Mas para quem? Né? Então, eu te faço Não, é profunda a questão, é bacana. Eu acho assim, sabe qual é o que eu apresento na minha palestra jurídica? É uma desconstrução do jurídico, justamente porque se eu estou falando de autonomia da vontade, né? Eu estou falando de um poder de decisão que cabe às próprias partes, na sua consciência, né? Eu tenho que desconstruir, a começar com a forma que eu me expresso. Né? Outro dia uma pessoa me disse assim, tu fala de maneira muito simples. Eu disse, que bom. É exatamente essa ideia, porque eu poder sintetizar a minha reflexão e conseguir passar, né? Isso é importante. Não adianta eu vir aqui falar de artigo tal da Constituição. Não, esquece, não é isso. Não pode ser isso agora. Né? Comunicação é entendimento, né? Exatamente. E eu uso, então, na minha palestra, uma imagem que eu particularmente gosto muito e que eu acho icônica, que são os Rolling Stones. Os Rolling Stones começaram a banda com 20 e poucos anos, nos anos 60, e influenciaram os jovens dos anos 60, influenciaram jovens dos anos 70, dos anos 90, e eles estão com quase 80 anos, estão isolados, como todos os mais velhos, e recentemente gravaram, né, uma música que lançaram há umas 3 semanas atrás, que é sensacional. Né? Eles continuam influenciando, eles continuam trabalhando, um deles está com 78 anos, os outros 76, 77, e eles estão produtivos. Né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, se o Mick Jagger pode, por que o dono da empresa tem que sair e entregar o seu negócio para o filho de 40 anos? Deixa ele trabalhar aos 80, por que não? Se o Mick Jagger pode, ele também pode. Né? Então, eu penso
os Rolling Stones simbolizam bem essa influência, né, que o aumento da expectativa de vida trouxe, né? E tu colocaste muito bem essa questão de que quem está produzindo tudo isso hoje são as pessoas que estão com 35 para cima, né? 38, 40, que foram esses que proporcionaram essa revolução tecnológica, né? O Google, Yahoo, todo mundo está na faixa de entre 40 e 50 anos, né? E são os grandes influenciadores no mercado. Então, eu acho assim, acho que tu tens uma ideia muito positiva, acho que a tua reflexão está, no meu modo de ver, está correta, porque a geração dos 25 anos, hoje, eles estão tão desapegados, por força até da era da influência sutil, né, dos mais velhos, eles não têm interesse na aquisição de bens de consumo como a geração acima de 35, 40 tinha. Eles não querem ter a responsabilidade de um carro, de um veículo, para pagar seguro, para pagar IPVA. Eles não têm interesse em ter um comprometimento com um imóvel de alto custo, onde eles terão que ficar pagando um IPTU. Eles querem mobilidade e conexão com a rede e possibilidade de se ligar no mundo inteiro. Hoje, lamentavelmente, eles não conseguem viajar, mas era o grande desejo dessa geração é o deslocamento, a possibilidade de se deslocar e de permanecer conectado. Então, é uma outra concepção de consumo. A questão alimentar também. Eles não querem mais comer carne, a grande maioria deles está deixando de comer carne. Eles não querem, agora com essa questão da pandemia, eles entendem que a pandemia foi justamente produzida pela ingestão de animais. Né? Então, eles estão ressignificando essa questão da alimentação, reafirmando a ideia de não comer mais carne, não comer mais animais. Né? Tudo isso vai influenciar nessa questão de consumo a partir de agora, porque vai criar um outro tipo de consumidor, né, que está com 25 agora, mas daqui a pouco está com 30, 35, está com o seu próprio negócio. Né? Eles estão comendo mais orgânicos. A questão do saneamento básico, eu acho que vai ser extremamente importante. São negócios que tendem a subir, porque a questão de reciclagem de lixo, todo esse tipo de consciência ambiental agora, com essa questão sanitária, vai ter se as pessoas não entenderem isso agora e não investirem nisso agora, esse é o grande momento, né, desse novo tipo de consciência. E eu não sei por quanto tempo mais nós que estamos, né, nessa faixa dos que estão consumindo, estaremos tão ativos no consumo, porque a pandemia está mostrando que a necessidade é outra, ela é bem menos. Né? Ela é bem menos, eu não preciso de tantas coisas para me manter vivo e ativo e produtivo. Está voltando a luz aqui, o pessoal está ligando, vocês estão vendo aqui que está piscando. Desculpa. Ana Luísa, a gente está chegando no fim aí da nossa conversa e eu gostaria de convidar a Ana Paula e a Alessandra para trazer considerações e depois a gente passa novamente a palavra para ti para encerrar esse nosso bate-papo. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Ana, eu só tenho a agradecer muito a tua disponibilidade de ter aceitado o convite, de estar aqui vivenciando esse momento com a gente, contribuindo com o nosso movimento. Tenho certeza que as tuas palavras vão auxiliar muitas pessoas a ter insights, ideias, pensar diferente, pensar num novo nicho de mercado e pensar como as leis, a justiça, o judiciário está tentando também se inovar, porque é uma questão que a gente vê tão sempre quadradinha ali, né? Sempre conforme tudo as leis, e são pessoas que têm, como você diz, a forma de falar muito técnico, muito difícil e que às vezes dificulta o acesso. Então você está trazendo um novo conceito dentro de tudo isso, e eu só tenho a agradecer muito essa iluminação que tu trouxeste para nós. Obrigada. E que espero que a gente possa trabalhar em outras atividades juntos e que a gente possa co-criar e agregar mais conhecimento. Muita gratidão. Obrigada.
Alessandra Fraga. Também só tenho a agradecer a Ana, muito obrigado por estar aqui conosco, e o que tu falaste vai fazer parte da nova Alessandra, porque, né, porque né, o movimento, esse movimento que estamos fazendo é para ajudar as pessoas, mas é para ajudar também a gente, porque de alguma forma, quando a gente vai viver um novo normal, a gente também vai se reconstruir, e cada fala, e cada entrevista, e cada insight que cada um traz está transformando também a Alessandro, o Rogério, a Ana e todos que estão nos assistindo, e talvez também os convidados. Então, eu só tenho que te agradecer pela essa contribuição, e realmente eu vejo esse espaço de cocriação, tanto interno, pessoal, quanto para os nossos negócios, para os empresários, para todos nós. Muito obrigada. Advogada Ana Luísa Etialuz, da Etialuz Advocacia, Etieluz, desculpe. Nós tivemos um excelente bate-papo e eu gostaria de deixar um momento para tu deixares uma última mensagem nesse nosso bate-papo aqui para quem está nos vendo através do Facebook, do YouTube, quem está nos ouvindo através do podcast. Bom, primeiro agradecer, parabenizar novamente a vocês pela iniciativa, é exatamente isso que a gente está precisando, as pessoas estão precisando de boas iniciativas, que alguém que não esteja tão fora de foco consiga ajudar, né, as pessoas a retomarem o seu foco. E eu acho muito importante, e eu não tive possibilidade de dizer, que uma coisa que a gente vem trabalhando, e a Alessandra falou na questão do coletivo, dos coletivos, eu acho interessante colocar o seguinte: eu tenho feito um trabalho que, a partir de uma metodologia que é Conscious Contracts, contratos conscientes, né? E tenho feito um estudo recente que eu estou colocando ainda hibernando, em cima de uma teoria que é a teoria dos contratos relacionais, uma teoria que ela vem lá dos anos 60, foi absorvida muito lá na Common Law, nos Estados Unidos, mas depois, aqui no Brasil, a gente, né, no regime da Civil Law, não adotaram muito, e que eu acho que está caindo de madura para esse momento, porque ela tem um tripé, e assim, qualquer relacionamento, e aí nós vamos falar de negócios, a relação contratual tem que ser vista sobre 3 dimensões, né? A dimensão do negócio propriamente dito e sua natureza jurídica, vamos dizer, um contrato de trabalho, né? Ele tem uma característica que todo mundo já sabe mais ou menos qual é. Ele tem uma dimensão econômica, né, que é a relação que vocês que trabalham com isso sabem muito bem, do custo-benefício. E a terceira relação, que é a dimensão relacional, né? Se os contratos forem tratados com esse tripé, e é o que um dos autores nos refere, é o seguinte: a racionalidade jurídica é o próton, a relacionalidade econômica, ela é o elétron, né? Que uma vai ativar a outra. Portanto, na hora da gente construir uma relação, e nós estamos falando de um momento em que nós vamos ter que reconstruir e construir novas relações, novos contratos, novos movimentos de troca, tá? Tem que se trabalhar muito a racionalidade relacional, a natureza das pessoas, as características das pessoas e, como eu disse antes, a influência e o que elas repercutem no meio ambiente, né, onde elas vivem, nas suas pequenas comunidades, né, como é que a Ana Luísa reverbera, né, na sua pequena comunidade. Então, eu tenho que trabalhar bem as características porque está muito difícil manter relacionamentos. Contratos de negócio está muito difícil, né? Com fornecedores, com colaboradores. Então, estes contratos, eles não podem ser mais construídos tendo única e exclusivamente 2 eixos, que é o eixo jurídico e o eixo econômico. Tem que ser trabalhado o eixo relacional, porque é através do eixo relacional que a gente vai transformar
aquilo que não é jurídico, que pertence à natureza de cada um, a gente, quando bota num papel, ele vai produzir efeitos jurídicos. Né? Por isso que é importante a consciência e fazer este trabalho, e os advogados que estão me ouvindo, por acaso, têm que entender, né, que os advogados não são onipotentes, eles não têm a verdade com eles mais. E não existe mais segurança jurídica nem num contrato assinado e nem numa sentença. A pandemia está ensinando isso. Essa segurança jurídica é uma abstração que todos se apegam e ninguém sabe o que é. E eu tenho dito nas minhas manifestações que só existe uma segurança jurídica, é a certeza da incerteza. Essa é a segurança jurídica. E se eu tenho isso muito consciente, eu vou trabalhar o meu relacionamento na base da incerteza. E eu vou assinar, por exemplo, um contrato, vou começar um novo negócio, com a segurança jurídica de que eu vou poder flexibilizar a minha relação caso a situação seja, ela altere. E a vida se altera, tá aí a pandemia que nos dá essa grande lição, né? É verdade. É isso, gente. Tá? Obrigado. Muito obrigada a vocês. Ana Luísa Etialuz é advogada, responsável pela Etialuz Advocacia. Muito obrigado pelas tuas considerações, com certeza vão ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo. Alessandra Fraga, empreendedora. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, obrigado por ter, junto comigo, conduzido essa conversa. Para todos que estão nos ouvindo pelo podcast, nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, muito obrigado e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau. Obrigada, um bom dia. Bom dia.